O Jornal da Tribuna começa a exibir hoje a série Herdeiros do Preconceito, que conta a história da hanseníase em Pernambuco. Na primeira das 3 reportagens, a repórter Camila Maciel e o cinegrafista Walter Pepe revelam um passado difícil de ser lembrado, mas que não pode ser esquecido. Vamos voltar ao tempo em que os portadores da hanseníase eram obrigados a se isolar da sociedade sem ter cometido crime algum. O preconceito atravessou gerações e chegou ao nosso tempo. 2012. Dicionário OAS, definição. Leproso é aquele cujo convívio é maléfico, extremamente desagradável, pessoa perversa, ruim, que provoca repulsa, nojo. A lepra mudou de nome no Brasil há 17 anos, graças a uma lei federal. Havia esperança que, ao chamar a doença de hanseníase, a sociedade mudasse também a postura de preconceito e carregada de estigma. Isso não aconteceu. Depois da mudança da nomenclatura, o Dicionário da Língua Portuguesa é uma espécie de documento que preserva com fidelidade a ideia que muita gente ainda tem do leproso ou hanseniano, em pleno século XXI. Ano de 1969. A dona desses olhos azuis era uma criança quando surgiram as manchas no corpo. Uma médica no Recife fechou o diagnóstico e o seu destino mudou para sempre. Ela mandou minha mãe separar tudo que era meu. Aí lá ela me separou dos meus irmãos, de cama, talher, prato, toalha, tudo. Eu saí da escola. Nessa época eu já tinha o quê? 7 anos. Isso dói muito em você, né? Eu perdi minha mocidade, minha adolescência, perdi tudo. Naquela época, década de 60, já se falava em cura, mas a lepra ainda desafiava a medicina. Existiam dúvidas a respeito da transmissão da doença e o tratamento era longo. E com isso a gente perdia muito paciente, porque era um tratamento de 5 a 10 anos. Esta mulher passou 8 anos no isolamento. Foi deixada ainda menina no Hospital Colônia, no bairro da Miroeira, em Paulista, região metropolitana do Recife. Por 4 décadas, este foi o lugar onde pernambucanos com lepra passaram a viver. Na época, quando eu passei para morar lá na vila, eu já tinha o quê? 12 meninas. Da mesma idade, era 7, 8, 9, para baixo. Eu perdi o carinho da minha mãe. Porque mesmo quando ela vinha me visitar uma vez por ano, ela não me abraçava. Criado em 1941, o Hospital Colônia de Pernambuco se transformou numa pequena cidade de 11 hectares e tinha o mesmo objetivo das outras dezenas de leprosários espalhadas pelo país. Esses lugares não se destinavam a curar os doentes, mas serviam como abrigo, um refúgio do resto do mundo. Aqui era o mundo do hanseniano. O cara que casava, procriava. A maioria dos pacientes não escolheu viver aqui. Eles tinham 2 opções: se trancavam em casa para esconder a doença ou eram forçados ao isolamento no hospital. Eles chegavam aqui à força, né? Eles vinham e às vezes ficavam sem nem saber que ia ficar, né? A polícia aqui no Brasil. Em 1949, o governo legalizou a obrigatoriedade do isolamento dos portadores de lepra. Foi a chamada lei compulsória, mas muita gente foi forçada a se internar antes mesmo de a lei entrar em vigor. Seu Amaro chegou ao Hospital Colônia da Miroeira no ano de 1945. Só saiu 3 décadas depois. No início foi difícil se adaptar ao novo lar. Chegou a suspender o tratamento e ganhou sequelas para a vida inteira. Precisei fugir daqui, me documentar, tirar o meu GE, certo? Carteira profissional para trabalhar de servente, de pedreiro, construção. Por que você precisou fugir? Porque não dava alta. Não deixava você Não sair? deixava, o doente não saiu, o doente saía daqui por conta própria. E quando ele queria ir em casa, ele pedia para chegar no outro dia. Se ele não chegasse no outro dia, ele ia preso. Onde hoje é a secretaria do hospital, funcionava a cadeia do leprosário da Miroeira. Até o final da década de 80, sair da colônia sem permissão ou manter contato com pessoas sadias
era punido como crime. Na terra de tantos deveres, quase não sobrou direitos. O doente não podia voltar, o doente não podia tirar documento, o doente não podia sair daqui para visitar os familiares. Os familiares para visitar, visitavam através de um vidro. Por exemplo, você era minha irmã, eu ficava aqui, você ficava aí, o vidro aqui. E um guarda interno, portador também de lepra, vigiando para não deixar a família se aproximar. Cercado pelo muro do preconceito e pelo estigma de uma doença milenar, o Hospital Colônia da Miroeira foi crescendo na mesma proporção do número de doentes. Era preciso reforçar o quadro de funcionários, mas quem queria trabalhar num lugar assim? Os auxiliares de enfermagem, que tinha muito pouco na época, não fazia as atribuições de auxiliar de enfermagem. Quem fazia essas atribuições eram os pacientes egressos, que já tiveram a doença e recebiam um salário mínimo para cuidar da limpeza do hospital. Então, os pacientes egressos era quem dava banho nos pacientes, era quem fazia os curativos. O estigma medieval com os doentes de hanseníase resistiu ao nosso século. O preconceito ainda vem de quem menos se espera. Um paciente que saia daqui e vá para outro hospital ainda é visto um pouquinho assim diferente, entendendo? Esse paciente não é para quê? Esse paciente de Hansa, não sei, ele pode pegar. Então, tudo isso ainda se escuta ainda em hospitais de grande porte. A história ajuda a entender como nasceu tamanha aversão à lepra. As primeiras referências à doença remontam ao século VI a.C., na Índia. Do Oriente Médio, a moléstia se espalhou em direção ao Ocidente. Na Bíblia está um dos registros mais antigos. Descreve o doente como impuro e narra a cura de 10 leprosos por Jesus. Há 2000 anos, nascia a história de segregação e isolamento. Leprosas. Aqui no Brasil, por lei, o internamento compulsório deveria ter acabado em 1962. Mas muita gente continuou sendo forçada a se isolar até meados da década de 80. O pedido de desculpas do governo a milhares de doentes que cresceram longe da família veio há 5 anos. Seguindo o exemplo do Japão, o Brasil foi o segundo país do mundo a pagar pensão indenizatória a quem foi privado da liberdade por causa da hanseníase. Para quem saiu do hospital sem documento, sem escolaridade, sem trabalho, o dinheiro até ajuda, mas não compra o principal. Eu pagar para não ter esse registro aqui dentro. Porque isso aqui é uns dedos perfeitos que nem o seu.